Gente, por esses dias eu fiquei de luto. Eu perdi a minha mãezinha querida, vítima de uma complicação de saúde. Mas isso me colocou em um grande momento de reflexão da pessoa que ela foi, da sua importância. Por que nós paramos para refletir só após a morte de uma pessoa querida? Poderia ter feito essas reflexões enquanto a pessoa estava em vida, né? Sabemos que todos nós passaremos pela morte um dia. E uma das coisas que colaborou para eu aceitar esse momento é que eu sempre conversei com a minha mãe. Ela passava horas comigo ao telefone. E quando eu visitava pessoalmente também. Às vezes ela contava a mesma história. E eu, propositalmente, eu mudava de opinião para ela enxergar todos os ângulos a respeito do assunto. Eu fazia isso para ela não se incomodar tanto com aquele assunto. A minha mãe, a Dona Lúcia, como as pessoas chamavam ela, era uma mulher incrível, guerreira, humilde e compreensiva. E no velório, eu observei a presença de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, mas também nunca soube se essas pessoas visitavam a minha mãe em vida. Mas elas estavam lá, em um clima de gratidão pelas vezes que foram acolhidas e testificaram o quanto minha mãe foi tão importante na vida delas e estendeu as mãos no momento que elas precisavam. A minha mãe fez um trabalho de missionária, sem nunca ter sido consagrada por uma igreja ou por um pastor. No velório, eu estava sufocado. Eu me segurei esse sentimento, me apoiando na certeza de que fui um bom filho, apesar de querer ter sido melhor para ela. A Dona Lúcia era uma pessoa teimosa e ninguém convencia quando ela cismava. Eu era o único filho que conseguia que ela fizesse coisas, mesmo que contrariada. A teimosia dela me possibilitou de ter a honra de conduzi-la ao hospital, na qual internou para sua batalha final pela vida. Eu ouvi suas palavras antes de passar pelas mãos dos médicos. Ela não parecia que estava indo para o hospital, pois sorria, contava piada, e eu desesperado para chegar logo ao hospital. Por isso, estava desesperado no volante. Mas ela ficou nervosa, pediu para eu reduzir o desespero. Então eu reduzi a velocidade e gradualmente aumentei à medida que ela se sentisse confortável. Assim segui para o hospital. Eu parecia seguir um cortejo pela lentidão que ela pedia. Ela estava se despedindo de mim, mas eu não percebi. Por isso, valorizo cada segundo daquele momento. Mesmo perdendo o fôlego, ela queria falar, e eu pedia asperamente que ela ficasse quieta. Ah, se eu soubesse que era uma despedida, teria gravado a sua conversa para sempre ouvir aquela doce voz e compartilhar com todos os seus filhos e netos. Mas como disse, a Dona Lúcia era teimosa. Para o meu desespero, eu ouvi as suas doces e últimas palavras em vida no momento da sua plena lucidez. Ela me deu seus últimos conselhos e me advertiu de coisas sobre a vida. Quando o médico a internou para a sala vermelha e disse que eu não podia acompanhar, dei-lhe o último abraço e disse para ela ser forte e voltar. Ela apenas sorriu e, ofegante, me agradeceu por tudo. Minha mãe me conhecia muito bem. Me agradeceu porque se eu não fiz nada demais, eu não fiz mais do que minha obrigação como filho. E hoje eu percebi que esse agradecimento que ela fez não era só para mim, e sim para todos os seus filhos e netos e amigos, no qual cercaram de muito amor e carinho todos esses anos. Ela me agradeceu por saber que eu faria esse agradecimento chegar a cada pessoa que ela não teve a oportunidade de agradecer. Alguns de meus irmãos ainda conseguiram visitá-la no CTI por diversas vezes antes da sua partida, mas ela já não estava tão lúcida, segundo eles. Eu decidi vê-la só quando ela se recuperasse e saísse do CTI. Caso contrário, o meu último dia com ela seria aquele em que admirei minha mãe, que ficou registrado na minha memória. Uma mulher forte,
que sorria, contava piadas e debochava da morte. Minha mãe, antes de morrer, me deu uma última lição. Me ensinou que devemos estar felizes com a vida e felizes no momento em de deixá-la. Erguer a cabeça e entender que existem situações que fogem do nosso controle. E só basta rir, ser grato a Deus e a todos aqueles que nos cercaram de carinho e amor. A minha mãe me deu essa mensagem. Essa é a última homenagem à minha mãe, a Dona Lúcia. Mãe, eu sempre te amarei. Desculpa ter deixado essa mensagem aqui nesse canal, mas eu tenho certeza que aqui essa homenagem ficará eternizada. Se sua mãe estiver viva, faça isso por ela. Ame agora, abrace agora. Esse é o momento.